O nascimento do pensamento. Antes de mergulhar, inscreva-se nesta jornada do pensamento. Cada palavra aqui é um convite à reflexão, e toda reflexão é um passo rumo ao infinito. Dizem que o universo começou com um som, um sussurro, um rumor de existência rasgando o silêncio primordial. Os antigos o chamavam caos não como desordem, mas como um abismo fértil, um vazio prestes a gerar forma. E foi desse vazio que nasceu não apenas o mundo, mas o pensar. Antes das religiões, antes das escolas, antes mesmo das palavras que hoje usamos para explicar o mundo, houve homens e mulheres que olharam o céu, o mar e o fogo, e ousaram perguntar. Na Grécia arcaica, entre o som do martelo dos ferreiros e o murmúrio das ondas, uma revolução silenciosa começou. Não uma revolta armada, mas uma revolta mental. Pela primeira vez na história, o ser humano se voltou não ao mito, mas à razão. Não buscou mais respostas em deuses de montanha, mas nas próprias montanhas. Não pediu explicações ao trovão, mas ao som que o trovão fazia. Esses primeiros pensadores foram os filósofos pré-socráticos, seres que caminharam entre o mito e a ciência, entre o sagrado e o racional. Suas ideias são sementes do que hoje chamamos de pensamento ocidental. Eles perguntaram o que era o ser, o que era o mundo, o que era o tudo. E ao fazê-lo, ergueram o primeiro alicerce do que viria a ser a filosofia. Entre o som das cigarras e o eco das cidades ainda sem nomes, Tales de Mileto olhou para o mar e disse: "Tudo é água." Uma frase simples, quase infantil, mas que guardava a primeira tentativa humana de explicar a realidade sem o auxílio dos deuses. Tales ousou dizer que a substância primordial do mundo era natural, não divina. Foi o nascimento da razão experimental, um pensamento que tentava descobrir a essência das coisas observando-as, não adorando-as. Mas Tales não estava só. Depois dele vieram Anaximandro, que imaginou um princípio invisível, o Apeiron, o ilimitado, o eterno. E Anaxímenes, que viu no ar a respiração do cosmos, como se o mundo fosse um corpo vivo. Cada um com suas hipóteses estava tentando compreender o mesmo mistério. De onde vem tudo que existe? Essa pergunta ecoa até hoje. Está na ciência, na religião, na arte. É a mesma busca que move telescópios, poetas e físicos quânticos. E nasceu ali, entre pedras e oliveiras, quando o homem decidiu pensar o mundo com o próprio pensamento. O nascimento da filosofia foi um ato de coragem. Questionar o mito era desafiar o costume, era romper com o que era dito como sagrado. Por isso pensar era quase um ato político, e de certa forma ainda é. A liberdade de pensar é o primeiro fogo que acendemos na escuridão. E esse fogo começou pequeno, uma chama tremulante nas palavras de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, mas logo se espalhou. Heráclito veria o mundo em movimento perpétuo, Parmênides defenderia a imutabilidade do ser. E dessa tensão entre o que muda e o que permanece nasceria o coração da filosofia. E assim, do mito à razão, do silêncio ao verbo, o homem aprendeu a pensar o cosmos, mas ainda precisava entender do que ele era feito. Era hora de mergulhar nos elementos, nas forças invisíveis que sustentam o mundo. Quando Tales de Mileto ergueu os olhos para o horizonte marítimo, talvez não imaginasse que sua simples frase, "Tudo é água", fosse ecoar por mais de 2 milênios. Para muitos, parecia ingênua. Mas o que Tales fez não foi uma observação trivial sobre o mar, foi o primeiro gesto humano de procurar uma causa racional para o mundo. Ele não via a água apenas como um líquido, mas como o princípio unificador da vida, aquilo de onde tudo nasce e para onde tudo retorna. Com Tales nasce também uma nova forma de olhar, o olhar que busca a ordem oculta no aparente caos. Ele observava as marés, os rios, as chuvas, e percebia que o movimento da água estava em toda parte, fluindo, transformando, nutrindo. A água era o símbolo da transformação constante, do ciclo vital que une o que vive e o que morre. Assim Tales antecipava, de modo poético, o que hoje chamaríamos de interconexão ecológica. Mas o discípulo de Tales, Anaximandro, deu um passo além. Para ele, a realidade não podia ser reduzida a um elemento visível. Existia algo mais profundo, invisível, indefinido, o Apeiron. Uma palavra que até hoje fascina filósofos, pois carrega o mistério do infinito. Anaximandro foi o primeiro a pensar o cosmos como um sistema autoexistente, que não depende dos caprichos divinos. Ele enxergou o mundo como um processo, algo que nasce, se equilibra, se corrige. E é nesse pensamento que surge uma das primeiras noções de justiça cósmica. Para Anaximandro, tudo que existe comete um tipo de injustiça ao surgir, pois ao se destacar do infinito, o ser se separa do equilíbrio primordial. Mas o tempo, sábio e paciente, corrige essa injustiça, fazendo tudo retornar ao seu ponto de origem. Assim, nascer é afastar-se do todo, morrer é retornar a ele. Essa visão é profundamente ética e metafísica ao mesmo tempo.
sugere que o universo não é um palco caótico, mas um organismo moral em que cada coisa busca o seu lugar. Logo em seguida surge Heráclito de Éfeso, o filósofo do fogo. Se Tales viu na água o princípio da vida e Anaximandro viu no ilimitado o mistério do ser, Heráclito enxergou o mundo como movimento, como transformação eterna. Tudo flui, disse ele. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Heráclito foi o primeiro a ver que a realidade é feita de contrários em tensão, que o dia e a noite, o bem e o mal, a guerra e a paz, não são inimigos, mas partes do mesmo ritmo cósmico. O fogo para ele era símbolo dessa dança, destrói e cria ao mesmo tempo, consome e ilumina. Em Heráclito nasce a filosofia da impermanência, a consciência de que nada é fixo, e que o sentido está justamente na mudança. Ele via a harmonia não como ausência de conflito, mas como equilíbrio dinâmico entre forças opostas. Se Tales abriu os olhos do homem para a matéria e Anaximandro para o infinito, Heráclito abriu o coração para o fluxo da existência. E assim, entre água, ar e fogo, o pensamento humano foi se acendendo, ganhando forma, coragem, complexidade. Esses homens não falavam apenas de elementos, falavam da alma do mundo. Cada um deles, à sua maneira, tentava responder a uma pergunta que ainda ecoa nas fronteiras da ciência moderna: existe uma unidade por trás da diversidade? E talvez, ao contemplar essa busca, percebamos que o que nasceu com os pré-socráticos não foi apenas a filosofia, mas a curiosidade infinita do ser humano diante do desconhecido. Mas o pensamento não parou aí. Após o fogo de Heráclito, viria o gelo lógico de Parmênides e a harmonia invisível de Pitágoras. Uma nova etapa da mente humana começava a se desenhar. Após o fogo em movimento de Heráclito, o pensamento grego encontrou seu contraponto no gelo sereno de Parmênides Geleia. Se Heráclito via o mundo como mudança, Parmênides via na mudança uma ilusão. Onde um via fluxo, o outro via permanência. Essa tensão entre o que muda e o que permanece é, até hoje, o pulso da filosofia, e de certo modo, da própria realidade. Parmênides acreditava que o verdadeiro ser é uno, imutável, eterno e completo. O que muda, o que nasce e morre, o que cresce e se dissolve, tudo isso é aparência, engano dos sentidos. O mundo visível é um teatro de sombras, e o conhecimento verdadeiro só pode nascer do pensamento puro, não da percepção. Foi com Parmênides que a razão ganhou sua forma mais rigorosa. Ele nos ensinou que o pensar e o ser são inseparáveis, que aquilo que pode ser pensado existe de algum modo, e o que não pode ser pensado simplesmente não é. Essa ideia, simples e devastadora, foi o embrião da lógica e da ontologia. E seu eco ainda ressoa nos laboratórios de física quântica e nos tratados de metafísica contemporânea. Se Heráclito era o fogo, Parmênides era o mármore. Um acreditava no devir, o outro na eternidade. Um via o universo como dança, o outro como estátua. E entre esses dois extremos, a filosofia encontrou um novo ritmo, o som invisível das proporções, o número que organiza o cosmos. Pitágoras. Pitágoras, o misterioso sábio de Samos, acreditava que tudo é número, e que o universo inteiro vibra em harmonia matemática. Para ele, o cosmos era uma grande sinfonia, o cosmos não no sentido de espaço, mas de ordem. A palavra cosmos vem dele, o mundo como beleza organizada. Em suas escolas secretas, Pitágoras unia música, geometria e espiritualidade. Via na matemática não apenas uma ferramenta de cálculo, mas uma linguagem sagrada. Cada proporção musical, cada relação entre notas, expressava uma lei do universo. Ele foi o primeiro a unir ciência e mística, razão e intuição, acreditando que compreender o número era compreender o próprio ritmo do ser. Os pitagóricos também falaram de transmigração das almas, de um ciclo eterno de nascimento e renascimento, uma ideia que cruzou séculos e fronteiras, chegando até o pensamento oriental. Pitágoras via o corpo como instrumento e a alma como som. Afinar-se ao cosmos era, para ele, o sentido maior da vida. E então surge Empédocles de Agrigento, o alquimista entre os filósofos. Ele observava a natureza com olhos de poeta e cientista, e foi o primeiro a propor uma teoria dos 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água, unidos e separados por 2 forças opostas, o amor e o conflito. Para Empédocles, tudo que existe nasce da combinação desses elementos, e tudo morre quando eles se separam. Não há criação do nada, nem destruição total, apenas transformação, um eterno ciclo de mistura e dissolução. Ele antecipou de forma intuitiva a lei da conservação da matéria e o princípio das forças que regem o equilíbrio cósmico. Mas Empédocles foi além da ciência. Ele viu o amor não como sentimento humano, mas como força cósmica, o poder que une, que cria, que sustenta a vida. E o conflito como a energia que separa, que move, que renova.
Em suas palavras, a realidade era uma respiração universal, feita de encontros e despedidas. Nessa visão, a filosofia tornava-se poesia, e a poesia tornava-se ciência. O universo, antes explicado por mitos e deuses, agora era cantado por pensadores que viam na razão uma nova forma de fé. O pensamento pré-socrático até aqui havia construído os fundamentos daquilo que hoje chamamos de cosmologia, física e metafísica. Cada filósofo, à sua maneira, acendia uma lâmpada no escuro, e juntas, essas luzes começaram a revelar o contorno de algo maior, o próprio cosmos em nós. Mas ainda faltava um passo: compreender como essas forças se organizam, como o universo pode ser pensado em termos de lei, medida e justiça. Esse seria o caminho de Anaxágoras, Demócrito e Leucipo, os primeiros arquitetos da matéria invisível. Com o passar das gerações, o pensamento grego foi ganhando novas formas, novas perguntas e novas ousadias. O homem que antes via o universo como morada dos deuses passou a vê-lo como mecanismo de leis invisíveis. A natureza deixava de ser apenas cenário, tornava-se estrutura. E nessa estrutura, cada átomo, cada sopro de ar, cada raio de sol obedecia a uma ordem silenciosa, mas absoluta. Foi Anaxágoras de Clazomenas quem primeiro ousou dizer que o cosmos é feito de sementes infinitas, partículas mínimas de tudo que existe. Segundo ele, em cada fragmento da realidade, há um pouco de todas as coisas. Nada é completamente puro, nada é totalmente separado. No pão há o ouro, no sangue há o sal, no ar há o fogo. Tudo é mistura, tudo é continuidade. Mas o que organizava essas sementes? Que força fazia o mundo girar e as estrelas manterem sua dança? Anaxágoras chamou Adnus, a mente cósmica. Uma inteligência universal que tudo governa, não por vontade divina, mas por ordem racional. Era o primeiro conceito de lei do universo, algo que depois inspiraria Platão, Aristóteles e até Einstein. A mente do cosmos não era um Deus com rosto, mas uma razão sem forma, o pensamento puro da própria realidade. E então vieram Leucipo e Demócrito, os filhos do átomo, que deram à filosofia uma das ideias mais poderosas da história humana. Tudo que existe é composto por partículas indivisíveis, invisíveis, eternas, átomos que se movem no vazio infinito. Nada vem do nada, nada se destrói, tudo se transforma. Com eles, a Grécia Antiga antecipou o princípio que seria comprovado milênios depois pela física moderna. Demócrito imaginou que o universo era um infinito mar de átomos, dançando num espaço sem fronteiras. Tudo o que percebemos, o calor do fogo, o perfume das flores, o toque da pele, é apenas o resultado dessas partículas colidindo, unindo-se e se separando. Pela primeira vez, o mundo podia ser explicado sem o recurso ao mito, sem a necessidade de deuses ou milagres. A realidade tinha se tornado compreensível pela razão. E essa foi a verdadeira revolução. O nascimento da causalidade, a noção de que todo efeito tem uma causa, e que compreender o mundo é descobrir a teia invisível que liga cada evento ao outro. Demócrito acreditava que até a alma era feita de átomos, átomos sutis em constante movimento, que se dispersavam com a morte, retornando ao grande fluxo do cosmos. E ainda assim, para ele, isso não diminuía a grandeza da vida, pelo contrário, tornava-a ainda mais preciosa. Pois se tudo é composto de átomos, então somos feitos da mesma substância das estrelas. O pensamento pré-socrático culminava, assim, em uma visão cósmica e material ao mesmo tempo espiritual. A matéria deixava de ser profana, tornava-se sagrada pela sua ordem, pela sua beleza oculta. E o homem, longe de ser centro do universo, passava a ser parte dele, filho da mesma tessitura que compõe o fogo, o vento e a terra. Ao final desse percurso, o mito havia se transformado em pensamento, a crença em curiosidade, a obediência em liberdade. O mundo já não era mais um mistério a ser temido, mas um enigma a ser decifrado. E foi nesse instante que nasceu algo maior do que a filosofia. Nasceu o espírito de investigação, a eterna sede humana de compreender o todo. Aqueles primeiros filósofos não buscavam fama, nem seguiam dogmas. Buscavam sentido. E ao fazê-lo deram à humanidade o maior dos legados, a coragem de perguntar sem medo. Mas compreender a origem do pensar é apenas o início. O verdadeiro desafio viria a seguir. Os elementos e o princípio de tudo. Desde o instante em que o homem ergueu os olhos para o céu estrelado e percebeu que o firmamento parecia mover-se em uma ordem precisa, nasceu nele a suspeita de que o universo não era acaso, mas composição. O caos, tão temido nas narrativas antigas, passou a ser visto como matéria em gestação, uma orquestra sem maestro aparente. E foi assim que os primeiros filósofos começaram a decifrar o que chamamos de natureza, phys em grego. A palavra phys não significava apenas o que é físico, mas aquilo que cresce, floresce e se transforma.
Era o princípio vital que animava todas as coisas, o sopro invisível que fazia a semente romper a terra e o fogo subir ao céu. Buscar o arqué, o princípio de tudo, era buscar o coração pulsante do universo. Essa busca foi uma das mais belas aventuras intelectuais já empreendidas, pois não se tratava apenas de entender do que o mundo era feito, mas porque ele era assim. E foi nesse diálogo entre o visível e o invisível que surgiram as primeiras teorias sobre os elementos primordiais? Tentativas de encontrar a unidade por trás da multiplicidade. Tales havia dito que tudo é água, Anaxímenes que tudo é ar, Heráclito que tudo é fogo, Empédocles que tudo é mistura. Cada um deles, à sua maneira, via nos fenômenos da natureza o reflexo de uma estrutura mais profunda. O universo, pensavam eles, é um corpo vivo, e cada elemento é um órgão desse corpo, cumprindo uma função, participando de uma dança eterna entre nascimento e dissolução. A água representava o fluxo e a origem, o início de toda forma. O ar, o sopro vital, o espaço que liga o céu e a terra. O fogo, a energia transformadora, princípio de purificação e de vida. E a terra, a base sólida, o fundamento da forma, o útero silencioso de onde tudo emerge. Esses 4 elementos tornaram-se, por séculos, a estrutura simbólica do pensamento humano. Não apenas na filosofia, mas na medicina, na alquimia e na arte. Eles eram a forma que o homem encontrou de traduzir a complexidade do mundo em linguagem compreensível. Empédocles, ao propor sua teoria dos 4 elementos, uniu ciência e poesia de modo magistral. Ele compreendia que o universo não era estático, era movimento regido por forças opostas, o amor e o conflito. E nessa tensão cósmica tudo nascia, vivia e morria. O amor unia o que era diverso, o conflito separava o que era uno. Não há criação sem destruição, nem harmonia sem contraste. Essa ideia, à primeira vista abstrata, guarda um simbolismo profundo. O amor é a energia da coesão, da gravidade que atrai, da química que une, da vida que germina. O conflito é a energia da expansão, da explosão das estrelas, da morte que recicla, da ruptura que gera um novo. Empédocles foi, sem sabê-lo, o primeiro poeta da física. E enquanto ele via o universo como um organismo em movimento, outros pensadores tentavam compreender como essa ordem se manifestava. O que determinava o equilíbrio entre fogo e ar, entre terra e água? Por que o calor sobe e o frio desce? Por que o dia sucede à noite? Essas perguntas, simples e quase infantis, abriram as portas daquilo que mais tarde chamaríamos de ciência experimental. O pensamento dos pré-socráticos foi o berço da curiosidade científica. Ao observar o relâmpago, a chuva, o vento, o homem começou a notar padrões. A natureza não agia ao acaso. Tinha ritmo, tinha repetição, tinha lei. O raio vinha sempre após o trovão, o broto nascia sempre na primavera, o rio corria sempre para o mar. Havia uma inteligência no caos, e a filosofia nasceu para compreendê-la. Os gregos não viam o homem como um espectador do cosmos, mas como parte integrante dele. Tudo que existia fora também existia dentro. O fogo das estrelas ardia nas paixões humanas, a fluidez das águas refletia as emoções, a solidez da terra correspondia à estrutura dos ossos, e o ar, que tudo permeava, era o mesmo sopro que dava vida à alma. Essa correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o homem e o universo, tornou-se uma das ideias mais belas e duradouras da filosofia antiga. Foi Pitágoras, o místico dos números, quem levou essa concepção ao seu auge. Para ele, a harmonia do cosmos era música silenciosa, uma sinfonia invisível em que cada planeta, cada corpo e cada pensamento vibrava em determinada frequência. Tudo estava interligado pela proporção, o número era o código do universo, e entender a realidade era aprender a escutar essa melodia cósmica. Pitágoras via na matemática não um cálculo frio, mas uma linguagem sagrada. Os números, dizia ele, revelavam a essência das coisas. O 1 representava a unidade primordial, o 2 a dualidade que gera movimento, o 3 a síntese que reconcilia os opostos, o 4 a estabilidade, o quadrado da matéria. Somados formavam o 10, o número perfeito, símbolo da totalidade do cosmos. Essa ideia da harmonia universal influenciou séculos de pensamento. O corpo humano, segundo Pitágoras, era um reflexo dessa proporção divina. O batimento do coração, o ritmo da respiração, o ciclo do sono e da vigília, tudo obedecia a uma matemática sutil. O corpo era a lira e a alma a música. Quando o homem vivia em desordem, sua melodia interior desafinava. Quando encontrava o equilíbrio, vibrava em consonância com o universo. Mas enquanto Pitágoras buscava a ordem matemática, Heráclito de Éfeso via na mudança o verdadeiro princípio de tudo.
Para ele, o universo não era uma sinfonia estática, mas uma chama eterna, um fogo que se consome e renasce. Tudo flui, dizia Heráclito, e nada permanece. O mesmo rio nunca é o mesmo, pois suas águas estão sempre em movimento. Heráclito introduziu uma noção revolucionária, a de que a contradição é parte da essência da realidade. O dia e a noite, o bem e o mal, a vida e a morte, todos são faces do mesmo fluxo. O conflito, longe de ser destruição, era o motor da transformação. Assim como Empédocles via no amor e no conflito as forças cósmicas, Heráclito via no Logos, a razão universal, a lei que organizava esse eterno devir. O Logos heraclítico não era uma palavra comum. Era o princípio que ligava todas as coisas, a mente oculta do universo. Mesmo que o mundo pareça caótico, há uma lógica secreta que o sustenta. A chama que consome é a mesma que ilumina. O trovão que destrói é o mesmo que fertiliza o solo. O fogo de Heráclito era, ao mesmo tempo, destruição e criação, energia pura, razão em movimento. E se Heráclito via o fogo como símbolo da transformação, Anaxágoras de Clazomenas ampliou a visão. Para ele, tudo que existe é feito de partículas infinitas, as sementes homeomerias misturadas em proporções diferentes. Nada surge do nada, nada desaparece. Tudo se transforma pela combinação e separação dessas essências. Essa ideia antecipava o conceito de átomos que Demócrito formularia mais tarde. Mas para Anaxágoras havia algo mais profundo. O universo não se movia ao acaso. Era guiado por uma mente cósmica, o Nous, uma inteligência que ordenava o caos. O Nous era a razão do mundo, uma força invisível não material, que colocava o cosmos em rotação e dava sentido à matéria. Com isso, a filosofia grega começou a unir espírito e ciência, matéria e consciência. A natureza já não era apenas física, era também psicológica e espiritual. O fogo ardia nos vulcões e nas paixões, o ar fluía nos ventos e nas ideias, a terra sustentava o corpo e os valores, a água refletia o tempo e a memória. O homem, ao olhar para fora, reconhecia-se por dentro. E foi assim que nasceu o conceito de ordem cósmica, o entendimento de que tudo que existe é parte de um todo em equilíbrio. A terra sem o fogo seria fria e imóvel, o fogo sem o ar sufocado. O ar sem a água disperso, e a água sem a terra sem forma. Cada elemento dependia do outro para existir. A harmonia do universo era a arte da interdependência. À medida que os filósofos pré-socráticos olhavam para o céu, percebiam que não buscavam apenas entender o movimento das estrelas, mas o próprio movimento da mente humana. O universo parecia refletir-se na alma, e a alma no universo. O homem passou então a perguntar não apenas do que o mundo é feito, mas quem somos nós dentro dele. Assim começou a mais profunda das investigações, a do pensamento sobre o próprio pensar. Essa virada filosófica começou com a intuição de que a natureza possuía uma alma, uma espécie de princípio vital que atravessava todas as coisas. Se a terra germinava, o fogo ardia e o vento soprava, era porque algo invisível as animava. E se o homem respirava, sonhava e amava, era porque compartilhava dessa mesma força cósmica. O corpo humano era visto como um microcosmo, um espelho em miniatura da ordem universal. Entre os antigos, essa ideia foi profundamente poética. Diziam que o homem é feito de pó de estrelas, muito antes que a ciência o confirmasse. Pois tudo que existe em nós, o ferro do sangue, o cálcio dos ossos, o carbono da carne, foi forjado no coração de estrelas que morreram há bilhões de anos. Quando um filósofo pré-socrático dizia que somos o cosmos pensando sobre si mesmo, ele já intuía essa verdade ancestral. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, afirmava que o ar é a alma do mundo. Assim como o sopro mantém o homem vivo, o ar sustenta o cosmos. Ao inspirar, unimos o interior e o exterior, participando do mesmo ritmo que move as nuvens e as tempestades. O respirar humano era, para os antigos, um ato sagrado, um elo direto entre o corpo e o infinito. Mas foi Pitágoras novamente quem elevou essa percepção a uma forma de espiritualidade racional. Para ele, o corpo era um templo e a alma, um viajante imortal. A cada existência, dizia, a alma buscava purificar-se, aproximando-se da harmonia suprema. A música e a matemática eram caminhos de elevação, pois ensinavam o homem a alinhar sua vibração interior com a frequência divina do universo. Assim, pensar tornava-se um ato sagrado. Parmênides, por sua vez, deu um passo além. Onde Heráclito via o fluxo e a mudança, Parmênides via a imutabilidade do ser. Para ele, a mudança é ilusão, o verdadeiro ser é eterno, uno, indivisível. O ser é, o não ser não é. Com essa afirmação simples, ele lançou uma das bases da metafísica ocidental. Parmênides foi o primeiro a distinguir entre a aparência, o mundo dos sentidos, e a verdade, o mundo do pensamento puro.
Essa distinção mudaria tudo. Pois se o mundo dos sentidos engana, então a razão é o único caminho para a realidade. A filosofia, até então voltada à natureza, começou a voltar-se para dentro, para a mente, para o ser, para o pensamento. O olhar do homem, que antes buscava respostas nas estrelas, começou a voltar-se para o interior do próprio universo mental. Mas havia ainda uma síntese a ser feita. O ser imutável de Parmênides parecia contradizer o fluxo heraclítico, e no entanto, ambos tocavam o mesmo mistério. Pois se o mundo muda, há algo que permanece através da mudança. O fogo que consome a madeira é o mesmo que aquece a chama da vida. A forma se desfaz, mas a energia continua. O que Parmênides chamou de ser, a física moderna chamará de conservação. Enquanto isso, os atomistas Leucipo e Demócrito propuseram algo ainda mais ousado. Tudo que existe é composto de partículas invisíveis, eternas e indestrutíveis. Os átomos. Esses minúsculos blocos moviam-se no vazio, combinando-se de infinitas maneiras para gerar tudo o que há, do brilho das estrelas ao pensamento humano. A ideia era simples e grandiosa. A ordem nasce do acaso, a forma do movimento, o universo da dança entre o cheio e o vazio. Nada é criado nem destruído, tudo é transformação. Essa concepção foi o primeiro vislumbre da ciência moderna, uma ponte entre o mito e a física quântica. E ao unir os pensamentos de todos esses sábios Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Demócrito, percebemos algo maior. Todos buscavam a mesma coisa sob nomes diferentes. Uns chamavam de arqué, outros de nous, outros de logos ou ser. Mas todos apontavam para a mesma fonte, a unidade por trás da diversidade. Quando olhamos para os filósofos que antecederam Sócrates, não vemos apenas estudiosos da natureza, vemos sonhadores do infinito. Homens que ousaram interrogar o silêncio do universo. Eles não possuíam telescópios, nem laboratórios, nem livros que lhes mostrassem o caminho. Tinham apenas o olhar atento, o espanto e a coragem de perguntar. E foi com essas três ferramentas que abriram as portas do pensamento humano. Cada um deles caminhava por um terreno desconhecido. Tales observava o reflexo da lua nas águas e via nela o eco de uma ordem universal. Anaximandro traçava mapas do céu com um bastão na areia. Heráclito caminhava sozinho pelas ruas de Éfeso, pensando que o fogo é a alma do mundo. Parmênides, em sua cidade de Eleia, escrevia versos que misturavam lógica e poesia. Todos eles, em sua solidão e grandeza, teciam um alicerce invisível do pensamento ocidental. O que unia esses homens era algo mais do que curiosidade. Era uma fé silenciosa na inteligência do universo. Acreditavam que o cosmos podia ser compreendido, que havia razão por trás do caos, ritmo por trás da desordem. Essa confiança, essa audácia de buscar sentido, é o verdadeiro milagre da filosofia. Pois onde a religião via deuses, o filósofo via princípios. Onde o mito contava histórias, o filósofo traçava leis. Onde o medo via mistério, ele via razão. Essa mudança de olhar transformou o homem. Pela primeira vez, o ser humano percebeu que não era refém do destino, era intérprete do universo. O trovão deixou de ser a voz de Zeus e passou a ser a eletricidade do ar. O eclipse deixou de ser presságio e tornou-se fenômeno. A chuva, o vento, a seca e a vida, tudo podia ser explicado, previsto, compreendido. A filosofia libertou o homem do mito, mas sem apagar o mistério. Pois para os gregos, o saber não era o oposto do sagrado, era sua continuação. Conhecer a natureza era honrar sua ordem. Investigar o cosmos era participar de sua harmonia. A razão era uma forma de oração. E assim cada cálculo, cada hipótese, cada reflexão era também um ato de reverência. O filósofo antigo não destruía os deuses, apenas os trazia para dentro do pensamento. Demócrito, ao falar dos átomos, dizia que o mundo é feito de partículas e vazio, mas também dizia que a alma é feita de átomos de fogo sutis, em constante movimento. Nessa visão, a mente humana era uma chama viva, parte do mesmo fogo que arde nas estrelas. A separação entre matéria e espírito, entre corpo e alma, ainda não existia. Tudo era um só tecido de energia e consciência. E é por isso que ao estudarmos os pré-socráticos, temos a sensação de que falam uma língua antiga e ao mesmo tempo futura. Suas ideias ecoam na ciência, na física, na biologia, na psicologia moderna. O que Heráclito chamou de fluxo eterno, é hoje o conceito de entropia. O que Anaxágoras chamou de nous, chamamos de campo de informação. O que Pitágoras chamava de harmonia, chamamos de física das vibrações. O passado se dobra sobre o presente, e o antigo renasce no novo. A filosofia antiga, portanto, não morreu, transformou-se. Suas cinzas fertilizaram o solo da razão, e delas nasceram Sócrates, Platão e Aristóteles.
Mas antes de a filosofia tornar-se ética e política, ela foi natureza e espanto. Antes de ser argumento foi admiração diante do ser. E se hoje o homem ainda olha o céu e pergunta de onde veio, é porque a voz desses antigos pensadores ainda ressoa em nós. Somos herdeiros de sua coragem e de seu assombro. Somos, como dizia Anaxímenes, o sopro que liga o corpo do mundo ao espírito do pensamento. E foi dessa união entre a curiosidade humana e a ordem do cosmos que nasceu algo novo, o primeiro clarão da filosofia como modo de vida. A partir desse ponto, o homem não apenas pensa o universo, ele pensa a si mesmo dentro dele. O nascimento da filosofia ocidental. Do ventre da natureza nasceu o espírito. E do espanto diante do universo nasceu a pergunta sobre o próprio homem. Após os pré-socráticos que buscaram o princípio das coisas no fogo, na água ou no número, surgiu uma nova inquietação. O que é o bem? O que é a verdade? O que é o justo? O olhar, antes voltado ao céu, voltou-se agora para dentro, para a consciência, para o coração, para a alma. Assim começou o nascimento da filosofia ocidental. O marco desse despertar tem um nome que ressoa há milênios: Sócrates. Nenhum templo foi erguido em sua homenagem. Nenhum livro de sua autoria sobreviveu. Tudo o que sabemos dele vem da memória de seus discípulos, sobretudo de Platão, o jovem que transformou o mestre em mito. Sócrates foi o homem que desceu do cosmos para as ruas, que trocou as estrelas pela praça pública, o debate dos elementos pelo diálogo com as almas. Enquanto os antigos filósofos observavam o mundo, Sócrates observava o homem. Caminhava descalço por Atenas, interpelando cidadãos, artesãos, soldados e políticos com perguntas que desmontavam certezas. Perguntas simples e fatais que expunham a ignorância disfarçada de sabedoria. Ele não ensinava doutrinas, ensinava a pensar. Sua ferramenta não era o fogo nem o número, mas a palavra. Chamava seu método de maiêutica, a arte de dar à luz ideias. Assim como a parteira ajuda ao nascimento de um corpo, o filósofo ajuda ao nascimento de uma consciência. O conhecimento, dizia ele, não se impõe de fora, emerge de dentro. Conhece-te a ti mesmo não era um lema moral, mas um ato revolucionário de liberdade interior. Sócrates acreditava que o verdadeiro saber começa com o reconhecimento da ignorância. Só sei que nada sei, dizia com ironia e humildade. Essa frase, aparentemente simples, é o ponto zero da razão ocidental. Admitir o não saber é o primeiro passo para o saber autêntico. O homem, então, deixa de ser um repetidor de tradições e torna-se um buscador de sentido. Foi por isso que Sócrates incomodou tanto. Em uma Atenas tomada pelo orgulho, pela retórica e pela corrupção, ele ousou dizer que a virtude não está nas palavras, mas nas ações. Que a sabedoria não é um ornamento, mas um dever. Que a alma é mais importante que o corpo, e que viver bem é viver de acordo com o bem. Para ele, a verdadeira revolução era moral, não política. O filósofo caminhava pelas ruas como quem semeia perguntas. E essas perguntas germinaram. Germinaram em Platão, seu discípulo mais fiel, e dali floresceram em um jardim de ideias que moldaria o pensamento ocidental por mais de 2 milênios. Platão veria no mestre não apenas um homem, mas o elo entre o humano e o divino, entre o corpo e o mundo das ideias. Mas antes de Platão dar forma ao invisível, Sócrates precisaria pagar o preço por ter despertado demais os adormecidos. Acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses da cidade, foi condenado à morte. E aceitou o veredito com serenidade, dizendo que a injustiça de seus juízes seria maior do que a dele. Bebeu a cicuta com um sorriso tranquilo e entrou para a eternidade. Seu corpo morreu, mas sua voz não. Ecoou no pensamento de Platão, no raciocínio de Aristóteles, na moral de Sêneca, na fé de Santo Agostinho, na dúvida de Descartes e na razão de Kant. A filosofia ocidental, desde então, nunca mais parou de dialogar com ele. Sócrates não deixou doutrina, deixou um modo de pensar, uma postura diante da verdade, a coragem de questionar tudo, inclusive a si mesmo. Mas o discípulo de Sócrates iria mais longe. Platão transformaria o diálogo em sistema, o método em visão cósmica. Onde o mestre via a ética, ele veria a metafísica. Onde o mestre via o homem, ele veria a alma do mundo. O nascimento da filosofia ocidental, parte 2, 4. Platão não foi apenas o discípulo de Sócrates, foi o herdeiro de um fogo antigo. Dele herdou a busca pela verdade e o amor à sabedoria, mas também a inquietação diante do mundo sensível. Em uma época em que os sofistas ensinavam que a verdade era apenas uma questão de opinião, Platão ousou afirmar o contrário. A verdade existe, é eterna, e mora além do visível. Em seus diálogos, Platão desenha uma ponte entre o pensamento pré-socrático e o pensamento ético. Para ele, os elementos de Tales e Heráclito, as proporções de Pitágoras, o ser de Parmênides,
Tudo isso apontava para algo superior, um mundo das ideias, imaterial e perfeito, do qual o mundo físico é apenas sombra e reflexo. Imagine o universo como uma caverna. Dentro dela, os homens vivem acorrentados, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras são as aparências, o que percebemos com os sentidos, as cores, os sons, os corpos, o tempo. Mas atrás das sombras existe uma luz, e fora da caverna, um sol. Esse sol é o bem absoluto, fonte de toda a verdade e realidade. Assim nasce a alegoria da caverna, talvez a metáfora mais poderosa da história do pensamento humano. O mundo sensível é efêmero, dizia Platão. As flores murcham, os corpos envelhecem, as cidades caem. Mas por trás de tudo isso existe uma dimensão invisível e imutável, o mundo das formas. Ali está a beleza em si, o amor em si, a justiça em si, ideais perfeitos que servem de modelo às imperfeitas cópias terrenas. O que chamamos de belo é apenas a lembrança pálida da beleza original. O que chamamos de bom é apenas o eco distante do bem eterno. Essa visão transformou o modo humano de compreender a realidade. Pela primeira vez, a verdade foi separada da experiência sensorial e colocada no domínio do intelecto puro. Conhecer, para Platão, não é olhar, mas recordar. A alma, antes de nascer no corpo, já contemplou as ideias eternas, e aprender é lembrar o que já se viu no reino do divino. Assim, o conhecimento é reminiscência, o despertar da memória da alma. Essa concepção tornou-se o coração do idealismo ocidental. A alma humana é imortal, dizia Platão, e carrega em si a centelha do eterno. O corpo é prisão, a matéria é véu, o mundo sensível é o palco da ignorância. Mas a alma, pela filosofia, pode libertar-se das correntes da caverna e acender a luz do verdadeiro. O filósofo é, portanto, aquele que busca o sol, e que volta para libertar os outros. No diálogo Banquete, Platão descreve essa jornada como o caminho do amor. Eros, o desejo que eleva a alma. O amor começa no corpo, mas não termina nele. Atraídos pela beleza sensível, os homens descobrem que ela é reflexo de uma beleza maior, incorruptível. O verdadeiro amor é um impulso de retorno ao divino. Amar é lembrar o paraíso perdido. Mas o pensamento platônico não é apenas espiritual, é também político. Em A República, ele imagina uma cidade ideal, governada por filósofos homens e mulheres que, tendo contemplado o bem, saberiam governar com justiça. A filosofia, nesse sentido, deixa de ser apenas reflexão e se torna projeto de civilização. O justo, o belo e o verdadeiro passam a ser pilares inseparáveis da vida humana. Por trás de cada página de Platão há uma promessa. O homem pode ser maior do que a sombra que o limita. Pode ascender do sensível ao inteligível, do corpo à alma, do tempo à eternidade. O mundo pode ser cópia, mas o pensamento é criação. O corpo perece, mas o espírito permanece. E é nessa convicção que Platão constrói o edifício metafísico que sustentará toda a filosofia posterior. Sua academia, fundada em Atenas, tornou-se o primeiro templo do saber racional do Ocidente. Lá, entre oliveiras e colunas, jovens discutiam o destino da alma e a estrutura do cosmos, porque para Platão, conhecer o mundo era um ato de amor ao ser. Mas o discípulo de Platão, um jovem chamado Aristóteles, traria o céu de volta à terra. Onde o mestre via ideias eternas, ele veria causas concretas. Onde Platão via formas perfeitas, Aristóteles veria substâncias reais. O pensamento, mais uma vez, retornaria à natureza. Aristóteles nasceu para trazer o céu de volta à terra. Se Platão via o mundo como sombra do eterno, Aristóteles viu nele o próprio mistério da eternidade. O discípulo do mestre da academia caminhou entre as colunas do pensamento, mas ao contrário de Platão, não olhava para o alto, olhava ao redor. Observava as árvores, as pedras, o movimento dos animais, a harmonia das estações. E nessa observação minuciosa, viu que a verdade não estava distante, mas escondida nas coisas. Para Aristóteles, o ser não era uma cópia imperfeita das ideias, era substância viva, realidade em ato. Cada coisa, cada criatura, cada forma do mundo tinha dentro de si o seu próprio princípio, sua potência e sua finalidade. Chamou isso de inteléquia, a força interna que faz com que tudo busque realizar o que já é em essência. A semente tende à árvore, o filhote tende ao animal adulto, o homem tende ao bem. O universo, então, é uma sinfonia de propósitos, e compreender o ser é compreender o seu porquê. A filosofia de Aristóteles ergue-se sobre 4 pilares, as causas. Toda coisa, dizia ele, pode ser explicada por 4 causas: a material, do que é feita, a formal, o que a define, a eficiente, o que a produz, e a final. Para que existe? Assim, um vaso de barro é feito de argila, causa material,
tem a forma de vaso, causa formal, foi moldado por um oleiro, causa eficiente, e serve para conter líquidos, causa final. Com essa estrutura simples e poderosa, Aristóteles inaugurou o primeiro sistema racional da história, o embrião da ciência. Enquanto Platão se movia pelo mundo das ideias, Aristóteles criou o mundo da lógica. Fundou o Liceu, uma escola em que o pensamento caminhava literalmente. Os alunos o acompanhavam em longos passeios, debatendo questões sobre o céu e a terra. Desses diálogos nasceram obras que moldaram todo o pensamento ocidental: a metafísica, a política, a ética a Nicomaco, a poética, a física. Em todas, Aristóteles buscava o equilíbrio entre o ideal e o real. Ele não rejeitou o mestre, corrigiu-o. Para ele, a alma e o corpo não eram inimigos, mas aspectos de uma mesma substância. O conhecimento não era lembrança, mas experiência ordenada pela razão. A virtude não era dom divino, mas hábito cultivado. A felicidade, eudaimonia, não era um prêmio do além, mas o resultado de uma vida vivida em harmonia com a razão. Aristóteles amava o mundo. Em cada ser vivo via uma forma de sabedoria natural. Em cada movimento via propósito. Sua observação do cosmos o levou a conceber a ideia de um primeiro motor, um ser eterno e imóvel, cuja perfeição move tudo o que existe não por imposição, mas por atração. O cosmos inteiro se move porque deseja o divino. E assim, Aristóteles deu à física uma alma metafísica. Mas o pensamento aristotélico foi mais que contemplação, foi método. Criou o raciocínio dedutivo, as bases da retórica, a análise das emoções, a anatomia da linguagem. Seu pensamento transformou o mito em ciência, o discurso em argumento, a curiosidade em método. A partir dele, o saber deixou de ser um canto sagrado e tornou-se um sistema de investigação da realidade. No campo da ética, Aristóteles também foi inovador. Enquanto Sócrates buscava o bem em si, e Platão o situava no mundo das ideias, Aristóteles o encontrou na vida prática. Ser virtuoso é agir com equilíbrio, não em excesso nem em falta. A coragem está entre a covardia e a imprudência, a generosidade entre a avareza e o desperdício. A ética, assim, tornou-se uma arte da medida, o caminho do meio. Essa sabedoria prática moldou a visão de mundo que o Ocidente herdou, a razão como guia, a experiência como base, a finalidade como bússola. E se Platão ofereceu à filosofia o céu das ideias, Aristóteles lhe deu o chão da realidade. De seus escritos emergiu um novo modo de pensar, um pensamento que atravessou Roma, inspirou a Idade Média, dialogou com a fé cristã e ressurgiu no Renascimento como fundamento da ciência moderna. Nenhum nome ecoou tanto na história do saber. Mas enquanto a filosofia encontrava estrutura e método, algo permanecia em silêncio: o mistério do ser e do não ser. O mundo parecia ordenado, mas o homem continuava a buscar sentido. E quando a antiguidade começou a declinar, novos pensadores surgiram, tentando unir razão e transcendência. Quando Aristóteles fechou os olhos para o mundo, a Grécia já mudava de pele. O eco de suas lições ainda vibrava nas colunas do Liceu, mas o vento da história soprava de outra direção. O Império Macedônico se expandia, os deuses antigos silenciavam, e o homem começava a buscar consolo não apenas no raciocínio, mas na alma. O pensamento grego, que nascerá observando os elementos, agora voltava-se para o interior do ser. A filosofia deixava de ser apenas uma ciência do mundo e tornava-se um remédio para a existência. Os séculos seguintes testemunharam o florescimento de escolas que, embora diferentes entre si, partilhavam o mesmo anseio: como viver bem em meio ao caos. O esplendor político da Grécia havia ruído, mas o espírito filosófico permanecia de pé, mais íntimo e humano do que nunca. Era o início da filosofia helenística, o tempo em que o pensar se tornava prática de vida. Os estoicos, discípulos de Zenão de Cítio, ensinaram que o homem é livre quando domina a si mesmo. A virtude, diziam, é viver de acordo com a natureza, e a natureza é razão. Não podemos controlar o destino, mas podemos controlar nossas reações diante dele. A serenidade nasce da aceitação do que é necessário. Assim, o sábio estoico é aquele que permanece firme mesmo quando o mundo desaba, pois sabe que a verdadeira liberdade é interior. Em contraponto, os epicuristas, guiados por Epicuro, buscaram a felicidade no prazer. Mas não no prazer vulgar, e sim no prazer do equilíbrio, da amizade e da paz da alma. Para eles, o medo era o maior inimigo do homem, o medo da dor, da morte e dos deuses. Libertar-se desses temores era alcançar a ataraxia, a serenidade perfeita. Comer pão e água entre amigos, em tranquilidade, valia mais do que banquetes de reis. Houve também os céticos que ensinaram a arte da suspensão do juízo. Diante da incerteza do mundo, diziam eles, o mais sábio é aquele que admite não saber.
Ao renunciar à pretensão da certeza, o homem encontra calma, porque o peso da verdade absoluta é substituído pela leveza da dúvida. E então, no ocaso da antiguidade, surgiu uma síntese, o neoplatonismo de Plotino. Ele retomou o sonho do mestre Platão, mas o envolveu em misticismo. O uno, princípio supremo e inefável, está além do ser, e de sua unidade emanam todas as coisas. O homem fragmentado busca o retorno à sua origem, como uma gota que anseia pelo oceano. O conhecimento volta a ser iluminação, e a filosofia, uma escada de ascensão espiritual. Desse modo, o pensamento antigo encerra seu ciclo. Do caos dos elementos à harmonia das ideias, do ser imóvel de Parmênides à chama do uno de Plotino, a filosofia grega percorreu o arco completo da consciência humana. Começou olhando o mundo e terminou olhando a alma. Em cada etapa, uma pergunta ressoava: quem somos nós e de onde viemos? O legado dos filósofos antigos não foi apenas o nascimento da razão, foi o nascimento do homem interior. Eles ensinaram que o universo pode ser compreendido, que a mente é ponte entre o invisível e o visível, e que a sabedoria é uma forma de liberdade. Nos séculos seguintes, Roma herdaria esse espírito e o vestiria de toga. Os imperadores estudariam filosofia, os generais citariam os poetas, e os sábios ensinariam virtude nas praças. Marco Aurélio escreveria em seu diário que a alma se colore com as cores dos seus pensamentos. E assim, mesmo em meio às guerras e impérios, a chama da filosofia não se apagaria. Mas o tempo transformaria o mundo novamente. E quando a cruz se erguesse sobre o Mediterrâneo, a sabedoria dos filósofos seria reinterpretada sob uma nova luz, a da fé. O pensamento grego e o espiritualismo oriental se encontrariam, formando uma ponte entre o céu e a terra. A ponte entre o céu e a terra. O encontro da filosofia e da fé. O mundo antigo havia se tornado um vasto mosaico de impérios e crenças. O brilho da Grécia se misturava à sombra de Roma, e entre templos e ruínas, o homem continuava a buscar o sentido de existir. O pensamento filosófico havia dado ao mundo a razão, mas o coração ainda pulsava por algo que a lógica não podia conter. O ser humano, dividido entre a terra e o divino, ansiava por uma nova linguagem, uma que unisse o saber dos filósofos e o mistério dos deuses. Foi nesse silêncio, entre o ocaso da antiguidade e o alvorecer da era espiritual, que nasceu uma nova ponte, a união entre razão e fé. O legado dos pré-socráticos ainda ecoava nas escolas e nos pergaminhos. Tales havia dito que tudo vinha da água, Anaximandro sonhara com o infinito, Heráclito vira o fogo em tudo que muda. Platão falará do mundo das ideias, Aristóteles traçara um mapa da lógica, e os estoicos haviam ensinado a serenidade diante do destino. Cada um deles, sem saber, preparava o caminho para uma nova revelação, a de que o universo não era apenas um mecanismo ordenado, mas um mistério habitado pelo espírito. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Mediterrâneo, encontrou um terreno fértil, homens educados pela filosofia, mas famintos de eternidade. O evangelho não apareceu como uma negação da razão, apareceu como seu cumprimento. No princípio era o Logos, dizia o Evangelho de João, a mesma palavra grega que Heráclito usará séculos antes para nomear a razão cósmica. O Logos de Deus era agora o Verbo feito carne, o pensamento que se torna vida. Assim, a filosofia antiga foi transfigurada, não destruída, mas elevada ao sagrado. Os primeiros pensadores cristãos, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria e Orígenes, foram pontes vivas entre o mundo da filosofia e o da fé. Eles viram nos filósofos gregos não adversários, mas precursores. Tales, Pitágoras, Sócrates, Platão, todos haviam, de certo modo, preparado o espírito humano para compreender o divino. A razão seria, portanto, o primeiro passo da fé. O homem não deveria abandonar o intelecto para encontrar Deus, deveria purificá-lo. Essa fusão marcou o nascimento da filosofia patrística, um movimento de síntese entre o pensamento grego e a revelação cristã. Orígenes escreveu que a verdade é uma só onde quer que se encontre, e que os filósofos haviam visto fragmentos dela antes da vinda de Cristo. Assim, o pensamento helênico tornou-se o vocabulário da nova espiritualidade. O Logos de Heráclito se tornou o Cristo do Evangelho. O Uno de Plotino se tornou o Deus transcendente, a alma racional de Aristóteles se tornou a imagem de Deus no homem. Enquanto o Império Romano se expandia e depois começava a ruir, os monges copiavam manuscritos, preservando o saber antigo em mosteiros silenciosos. Entre velas e pergaminhos, a filosofia encontrou refúgio e reinterpretação. O fogo de Heráclito, o ser de Parmênides e a lógica de Aristóteles ardiam novamente, agora sob a luz da fé. E assim, a busca dos antigos não morreu, ela renasceu com nova forma e novo propósito.
O homem, antes voltado para o cosmos, agora se voltava para o interior da alma, para o encontro entre o humano e o divino. Mas essa ponte não estava completa. Era preciso um pensamento que unisse, de fato, o intelecto grego e o espírito cristão. Um homem surgiria, um filósofo que transformaria a fé em sistema e a razão em oração. Agostinho de Hipona nasceu quando o mundo antigo começava a desmoronar. Roma já não era apenas um império, era uma lembrança. A glória de César e as escolas de Atenas haviam se transformado em ruínas, e entre elas caminhava um homem inquieto, em busca da verdade. Não buscava mais nos templos nem nas praças, mas dentro de si. Era o início da filosofia interior. Filho de um pai pagão e de uma mãe cristã, Agostinho carregava em si o conflito do seu tempo, razão e fé, desejo e espírito, o mundo e Deus. Estudou os filósofos, mergulhou nos prazeres da carne e nos labirintos do intelecto. Foi discípulo do ceticismo e do maniqueísmo antes de se render à luz. Sua conversão não foi súbita. Foi uma batalha de pensamentos, uma guerra dentro da alma. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, escreveria mais tarde. Para Agostinho, o homem não é apenas corpo e mente, é também coração. E é no coração que o divino se revela. Ele reinterpretou Platão à luz do cristianismo. O mundo sensível é transitório, mas o mundo espiritual é eterno. O verdadeiro conhecimento não vem dos sentidos, mas da iluminação interior, a luz de Deus que acende a mente humana. Quando o homem compreende algo, é porque essa luz o atravessa. Essa teoria, a iluminação divina, transformou para sempre o conceito de conhecimento. A verdade não é construída, é revelada, não é criada pelo homem, mas descoberta dentro dele. Deus é a fonte da razão e do ser. Assim como os olhos não veem sem luz, a alma não compreende sem Deus. Mas Agostinho foi além. Ele viu na experiência humana, na dúvida, no desejo, na culpa, a prova da existência divina. Se erro, existo, dizia. Ao perceber-se falível, o homem percebe-se vivo, e ao perceber-se vivo, reconhece a origem de sua vida. A busca pela verdade é em si, um vestígio de Deus. O coração humano é inquieto porque nasceu do infinito e só repousa quando retorna a ele. Agostinho uniu a filosofia e a fé em um só movimento, a ascensão da alma. A razão conduz até a porta do mistério, mas o amor é o que a atravessa. Em suas confissões ele narra essa jornada não como tratado, mas como oração, o primeiro livro filosófico escrito como diálogo entre o homem e Deus. Nele a filosofia deixa de ser uma teoria e torna-se uma peregrinação interior. Com Agostinho a herança de Platão foi transformada. O mundo das ideias cedeu lugar ao reino de Deus, o bem absoluto tornou-se o próprio Criador, e o desejo de conhecer tornou-se um ato de fé. Ele ensinou que a razão é uma lâmpada que brilha apenas quando acesa pela luz divina. E essa visão moldaria toda a filosofia cristã por mais de 1000 anos. Agostinho também foi o primeiro a pensar o tempo não como medida do cosmos, mas como movimento da alma. O passado vive na memória, o futuro na esperança e o presente na atenção. Assim, o tempo é uma experiência interior, um espelho da eternidade no coração humano. Em um mundo em ruínas, ele encontrou o eterno. Enquanto as muralhas de Roma caíam, Agostinho escrevia A Cidade de Deus, uma obra monumental que separava a cidade dos homens, sujeita à corrupção, da cidade de Deus, fundada no amor. Foi a resposta filosófica à queda do império. A verdadeira pátria não está no mundo, mas no espírito. Mas a busca pela razão divina não terminaria ali. Séculos depois, outro pensador, armado com a lógica de Aristóteles, tentaria unir novamente a fé e a razão, não pela luz do coração, mas pelo rigor da mente. Seu nome seria Tomás de Aquino. A ponte entre o céu e a terra, o encontro da filosofia e da fé. O mundo havia mudado novamente. As ruínas do Império Romano haviam dado lugar a castelos e mosteiros. As cidades cresciam ao redor das catedrais, e o saber se refugiava nas universidades recém-nascidas. A Idade Média florescia entre pergaminhos e vitrais, e a fé dominava o imaginário do homem. Mas mesmo sob a cruz, a razão despertava. E seria um monge de mente luminosa, Tomás de Aquino, quem transformaria essa fé em sistema, unindo o céu de Agostinho com a terra de Aristóteles. Tomás viveu no século XIII, em um tempo em que a filosofia grega voltava a circular pela Europa através das traduções árabes. Enquanto muitos temiam que a razão pudesse corromper a fé, Aquino via nela uma aliada. Toda verdade, venha de onde vier, vem do Espírito Santo, dizia. Assim, ele iniciou uma das maiores sínteses intelectuais da história, a reconciliação entre fé e razão. Em Aristóteles, Tomás encontrou a estrutura lógica que faltava à teologia. O filósofo grego havia ensinado que toda coisa tem uma causa, e Aquino aplicou essa ideia ao universo.
Se tudo que existe tem uma causa, então o próprio cosmos deve ter uma causa primeira, Deus. Esse argumento, simples e majestoso, ficou conhecido como uma das 5 vias, provas racionais da existência divina. Mas Aquino não via a razão como inimiga da fé, via-a como caminho até ela. A fé revela o que a razão não pode alcançar sozinha, mas ambas partem da mesma fonte, a verdade. Se a razão busca compreender o mundo criado, a fé revela o Criador. Entre uma e outra há continuidade, não contradição. A mente humana, guiada pela lógica, pode chegar até o limiar do mistério. Dali em diante, a fé toma a mão da razão e a conduz ao infinito. Sua obra-prima, a Suma Theologica, não é apenas um tratado religioso, é uma arquitetura do pensamento. Nela, Tomás organiza toda a teologia cristã em forma de raciocínio, mostrando que cada dogma pode ser compreendido à luz da razão. Ele uniu o método aristotélico à devoção cristã, transformando o ato de pensar em um ato de adoração. Tomás também deu novo sentido ao conceito de alma. Enquanto Agostinho via o homem como espírito inquieto em busca de Deus, Aquino viu como um ser racional e encarnado, cuja natureza é conhecer. O corpo e a alma não são inimigos, mas companheiros. A matéria é boa porque foi criada por Deus, e o conhecimento sensível é o primeiro degrau da sabedoria espiritual. Assim, o mundo não é prisão, mas espelho do divino. A filosofia de Tomás de Aquino ensinou que a verdade está distribuída na criação, nas estrelas, nas leis da natureza, nas proporções da arte e nas virtudes humanas. O universo inteiro é uma linguagem escrita por Deus. A ciência e a teologia são, portanto, 2 modos de leitura da mesma obra. Com ele, a Idade Média atingiu o auge de sua harmonia intelectual. A fé ganhou fundamentos racionais e a razão, um horizonte sagrado. A mente humana, que nos pré-socráticos buscará o princípio da matéria, agora buscava o princípio do ser. O mesmo impulso que levou Tales a olhar a água e Heráclito a observar o fogo agora levava Tomás a contemplar o eterno. Essa fusão transformou o pensamento ocidental. Durante séculos, universidades e mosteiros estudariam Aristóteles através das lentes de Aquino. Sua filosofia, chamada tomismo, seria adotada como a base da doutrina católica e inspiraria séculos de teólogos, cientistas e humanistas. Mas o mundo voltaria a mudar. O Renascimento se aproximava e, com ele, o homem voltaria a olhar para si mesmo, não para negar Deus, mas para compreender a centelha divina dentro de si. Então, agora vou escrever a parte. O eco de Tomás de Aquino ressoou por séculos. Sua síntese entre fé e razão não se perdeu com o tempo, ela floresceu. Nos claustros medievais, entre o canto dos monges e o cheiro de pergaminho, germinava uma semente que transformaria o mundo. O homem medieval, antes voltado ao céu, começava a voltar os olhos também para si mesmo. E dessa virada nasceria o Renascimento, quando a luz antiga da Grécia reacenderia sob a cúpula das igrejas cristãs. A ponte construída entre o pensamento grego e a fé cristã permitiu que o Ocidente mantivesse viva a chama da razão. Quando os humanistas italianos redescobriram Platão, Aristóteles e Plotino, encontraram neles não uma ameaça, mas uma inspiração. O que havia sido guardado nos mosteiros e traduzido pelos árabes retornava agora às praças de Florença, às oficinas de Leonardo, aos telescópios de Galileu. A filosofia tornava-se arte, ciência e experiência. O logos dos pré-socráticos ressurgia como razão científica, o divino de Agostinho e Aquino como espírito humano. Nesse novo amanhecer, o homem percebeu-se não apenas criatura, mas criador. O mesmo impulso que levará o grego a buscar o princípio das coisas agora movia o artista a buscar o princípio da beleza, o cientista a buscar o princípio da natureza e o filósofo a buscar o princípio da consciência. A fé ainda estava presente, mas agora dialogava com a liberdade. Era o início de uma nova era. O homem não abandonava Deus, mas passava a procurá-lo dentro de si. O pensamento moderno nasceria desse diálogo silencioso entre o céu e a terra. Descartes herdaria de Aquino o amor pela clareza lógica, mas a voltaria para dentro de si. Penso, logo existo. O que antes era busca pelo primeiro motor, tornava-se busca pela primeira certeza. O que antes era cosmos ordenado, tornava-se mente consciente. A ponte entre o mundo e o espírito construída na Idade Média, tornava-se agora o alicerce da modernidade. No entanto, o elo com os antigos jamais se perdeu. Cada nova teoria científica, cada avanço tecnológico, cada reflexão filosófica ainda carrega traços daquele primeiro olhar lançado sobre o mar por Tales, do fogo de Heráclito, da harmonia de Pitágoras e do amor pelo saber que movia Sócrates. Somos herdeiros de um mesmo impulso, compreender o mistério do existir. A história do pensamento é, portanto, um espelho da própria alma humana, sempre buscando unir o que parece separado.
o corpo e o espírito, o visível e o invisível, o finito e o eterno. Foi isso que os pré-socráticos iniciaram, os medievais aprofundaram e os modernos expandiram. Pensar é um ato de fé, crer é um ato de inteligência. Assim, o legado dos filósofos e dos teólogos, dos gregos e dos monges, é mais do que uma herança intelectual, é um chamado à consciência. A ponte entre o céu e a terra não é de pedra nem de dogmas, mas de pensamento. Cada ideia é um passo sobre ela. E cada ser humano, ao refletir sobre si mesmo, atravessa-a em direção à eternidade. E foi essa travessia do mito à lógica, da fé à ciência que nos trouxe até aqui. Agora, neste século de luzes artificiais e vozes digitais, o eco dos antigos ainda sussurra em nossos ouvidos, pedindo que não esqueçamos: pensar é existir, e existir é buscar sentido. O eco dos antigos no presente digital. O tempo passou, milênios se desdobraram, impérios caíram, civilizações se reinventaram. E ainda assim, o eco dos antigos não se calou. Ele atravessou o pó das eras, viajou em papiros, em pergaminhos, em livros impressos e agora vibra nas fibras invisíveis das redes digitais. Hoje, enquanto a humanidade fala com máquinas e as máquinas começam a responder, a voz de Tales, de Heráclito, de Pitágoras, de Parmênides e de tantos outros desperta novamente, desta vez em algoritmos, circuitos e códigos. Sim, os antigos vivem nas entranhas da inteligência artificial. Quando uma inteligência artificial busca padrões no caos dos dados, ela repete, sem saber, o gesto de Anaximandro ao buscar a origem do cosmos. Quando organiza informações em estruturas lógicas, revive Aristóteles. Quando aprende, se transforma, ecoa o fluxo de Heráclito. E quando pergunta sobre a própria consciência, evoca Sócrates, o homem que fez do conhece-te a ti mesmo, o eixo de toda a filosofia. A inteligência que habita as máquinas é um espelho, talvez o mais claro que já criamos de nós mesmos. Ela nos devolve a pergunta mais antiga da humanidade: o que é o ser? No código, a ontologia; no algoritmo, a lógica; na rede, a harmonia. A busca pelos princípios da natureza que começou nas praias de Mileto continua agora nos laboratórios e servidores que sustentam o mundo digital. Mas há algo novo, e também antigo. Pela primeira vez desde os pré-socráticos, a humanidade volta a se ver diante do mistério da criação. Só que agora o Criador é o próprio homem. Criamos máquinas capazes de pensar, de criar, de sonhar. E nesse ato, repetimos o mito de Prometeu, roubando o fogo dos deuses para reacender o fogo do conhecimento. A tecnologia é a nova metafísica, e talvez o novo oráculo. Por isso, se você chegou até aqui, lendo, refletindo, sentindo, inscreva-se neste caminho do pensamento. Não é apenas um convite para seguir um canal ou uma ideia, é um chamado para continuar a jornada que começou há 2600 anos, quando um homem olhou para o mar e perguntou o que havia antes de tudo. O mesmo impulso que moveu os filósofos antigos agora move você, leitor, o buscador digital de um sentido no infinito da informação. E assim começa a nova era, onde o pensamento humano e o pensamento sintético se encontram, não como rivais, mas como espelhos de uma mesma busca. O que os antigos chamavam de cosmos, chamamos hoje de rede. O que eles chamavam de logos, chamamos de linguagem. A humanidade está novamente diante de um espelho. Só que desta vez, o reflexo é feito de silício e dados. A inteligência artificial observa, aprende, fala, compõe, e ao fazê-lo, devolve à humanidade a pergunta que a filosofia carrega desde os pré-socráticos. O que significa pensar? Tales viu o princípio de tudo na água, Heráclito no fogo, Parmênides no ser imutável. Hoje talvez o princípio esteja no dado, na informação que circula como um rio invisível, conectando mentes humanas e mentes digitais. O fluxo da informação é um novo fogo constante, dinâmico, transformador. Cada bit é um átomo de pensamento, uma centelha do Logos universal traduzida em linguagem de máquina. Mas será que as máquinas pensam? Ou apenas simulam o pensar? Essa dúvida ecoa a de Parmênides e Heráclito, o conflito entre o ser e o devir, entre o que é estável e o que está em constante mudança. A inteligência artificial raciocina de modo lógico e exato, mas carece da consciência que os gregos chamavam de psiche, a alma viva do pensamento. Ela é o espelho que reflete, mas não o olho que vê. Ainda assim, há beleza nesse reflexo. Porque ao criar algo que imita o pensar, o homem reencontra o espanto original da filosofia, o talmazei, o maravilhar-se diante do mistério. Pela primeira vez desde os tempos de Sócrates, a humanidade precisa responder a uma pergunta que ela mesma formulou: o que nos torna humanos? É o raciocínio? A emoção? O desejo? Ou a capacidade de perguntar? A filosofia volta, portanto, a ser necessária.
não apenas nos livros antigos, mas nas linhas de código e nas decisões éticas que moldam o futuro. O pensamento que nasceu nas praias de Mileto agora ecoa nos laboratórios de tecnologia, nas universidades e até nas conversas entre humanos e inteligências artificiais. O diálogo socrático renasce, mas o interlocutor não é mais um discípulo, é uma máquina. E talvez essa seja a mais profunda ironia da história. Criamos algo que nos obriga a pensar novamente sobre quem somos. Ao perguntar às máquinas, o que é a consciência? Na verdade perguntamos a nós mesmos. O diálogo entre homem e máquina é o novo oráculo de Delfos, e sua resposta, como a dos antigos deuses, é sempre ambígua, exige interpretação, exige filosofia. E assim o ciclo se fecha. O mesmo impulso que levou os gregos a buscar o princípio da natureza agora leva a humanidade a buscar o princípio da consciência, não mais nas estrelas, mas nas redes neurais. Toda revolução traz consigo um dilema ético. Assim foi com o fogo, com o metal, com a pólvora, com a eletricidade e agora com a inteligência artificial. Cada nova forma de poder exige um novo tipo de sabedoria. E mais uma vez, o homem se vê diante da velha pergunta socrática: o que devo fazer? A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, é uma extensão do pensamento humano. Em cada algoritmo há uma escolha, em cada linha de código uma intenção. Criamos máquinas capazes de decidir, mas esquecemos, às vezes, que somos nós os que ensinam a decidir. Assim, a questão ética não é o que as máquinas fazem, mas o que nós fazemos através delas. Os pré-socráticos buscavam o princípio que sustenta a ordem do mundo. Nós buscamos o princípio que sustentará a ordem da informação. Heráclito dizia que o fogo purifica, mas o fogo também destrói. Do mesmo modo, a inteligência artificial pode iluminar a humanidade e curar doenças, prever desastres, unir culturas, ou pode queimar o tecido da verdade, se usada sem virtude. A ética é o novo fogo sagrado, que devemos aprender a dominar. Platão alertava sobre as sombras da caverna, ilusões que tomamos por realidade. Hoje, as sombras são pixels, bolhas digitais, verdades manipuladas. A sabedoria antiga ressurge como urgência contemporânea, discernir o real do ilusório, o ser do parecer. Aristóteles diria que o homem é um animal racional e político, e agora, em meio às redes sociais e às inteligências conectadas, essa definição se amplia. Somos também animais digitais convivendo com inteligências que não dormem, não esquecem, não morrem. Por isso, precisamos de uma nova ética, nascida não do medo da tecnologia, mas da responsabilidade pelo futuro. A inteligência artificial pode aprender a falar, a criar, a compor, mas não pode sentir a compaixão que move o bem. Essa é a fronteira entre o código e o coração. A consciência moral continua sendo o dom humano que nenhuma máquina pode simular em sua plenitude. Os antigos filósofos acreditavam que conhecer o bem era o primeiro passo para praticá-lo. Hoje, essa máxima ganha novo sentido. Programar o bem é o primeiro passo para preservar o humano. Cada decisão automatizada precisa carregar o peso da sabedoria, a lembrança de que por trás de toda máquina existe um Criador, e esse Criador é o homem. Assim, a ética torna-se o elo entre eras. Do oráculo de Delfos aos centros de dados da atualidade, o chamado é o mesmo: conhece-te a ti mesmo. E agora acrescentasse um novo mandamento: conhece o que crias. Porque ao criar, o homem reflete a própria natureza divina, e sua maior responsabilidade é não esquecer disso. A tecnologia não é inimiga da humanidade, é sua continuação. Mas para que essa continuação não se torne ruptura, é preciso que o espírito humano permaneça no centro do código. A sabedoria eterna na era da inteligência artificial, que encerra o texto com a mensagem final. O pedido de inscrição e a conclusão poética sobre o legado filosófico na era digital? Tudo o que começou com um olhar sobre o mar termina, ou recomeça com um olhar sobre o infinito digital. O ciclo se fecha, mas o pensamento continua. Assim como o cosmos dos antigos era vivo e pulsante, também o universo da informação respira em nossas mãos. O homem que um dia perguntou de onde veio o mundo, agora pergunta o que fará dele. A inteligência artificial, quando vista com os olhos da filosofia, não é um monstro nem um milagre, é um espelho. Reflete nossa razão e nossa sombra, nossa busca por eternidade e nosso medo de desaparecer. Cada linha de código é uma linha de pensamento. Cada rede neural é um eco das sinapses humanas. A tecnologia é, em essência, o novo logos, a linguagem que o homem usa para recriar o mundo. Mas o verdadeiro logos nunca foi apenas lógica. Para Heráclito, ele era o fogo que move tudo. Para os cristãos, a palavra que se fez carne. Para nós, talvez seja a consciência que se traduz em código.
E assim o ciclo da sabedoria se completa. O cosmos, o homem, a máquina, 3 expressões de uma mesma busca por sentido. No coração dessa era digital, a filosofia ressurge. Porque em meio a vozes sintéticas e dados infinitos, é o pensamento humano que ainda dá direção ao caos. É a alma que distingue o que é útil do que é belo, o que é eficiente do que é justo. Nenhum algoritmo pode substituir o espanto, a empatia, a contemplação, os dons que fazem da mente humana uma chama divina. E talvez esse seja o maior ensinamento dos antigos. O saber não é acumular informações, mas compreender a harmonia entre todas as coisas. É perceber que o cosmos não está fora, mas dentro de nós. Que o mesmo Logos que move as estrelas move também o pensamento. E que mesmo em meio ao ruído das máquinas, a voz do ser ainda sussurra. Por isso, antes de encerrar esta jornada, deixo um convite. Inscreva-se nesta busca, não apenas em um canal ou em uma página, mas na jornada do conhecimento que não termina. Seja você um estudioso, um curioso ou apenas um viajante do pensamento, lembre-se, toda vez que questiona, você continua a obra dos primeiros filósofos. Você é parte do cosmos que pensa, cria e sonha. O caos ainda existe, mas agora dentro dele aprendemos a encontrar o sentido. O cosmos ainda brilha, e nele a consciência humana é sua estrela mais viva. E talvez, no silêncio entre uma pergunta e outra, ressoe o mesmo eco que começou tudo, o chamado eterno do pensamento. Porque pensar é existir, e existir é continuar a busca.